Na hashtag de hoje sobrou para mim, com as minhas amigas maravilhosas, Elaine Cardoso, Guria Crocheteira, Crochê da Glau, Claudinha Crochê e Ateliê da Lô, vamos contar para vocês o nosso maior perrengue na nossa trajetória crochetícia. E hoje, gente, olha, eu tenho certeza que tem muita gente que vai se identificar e quem não ainda não aconteceu isso com vocês, que sirva como alerta. Gente, não faça, não cometa esse erro para não passar esse perrengue que eu passei. Então fica nesse vídeo que eu vou contar tudo. Olá, cordelzinhos! Tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, está tudo certo. E para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, a mente criativa por trás desse canalzinho maravilhoso. E mais maravilhoso que esse canal é a minha experiência de perrengue. Gente, olha, quando a gente lançou lá no nosso grupo da hashtag este tema, eu juro para vocês que eu demorei um pouco para tentar achar um perrengue que realmente tivesse tirado eu de eixo, né? É lógico que sempre tem. Nossa, a gente que trabalha com crochê, a gente que trabalha com venda, sempre tem um perrengue, sempre tem uma história para contar. Mas essa, gente, aconteceu assim e não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo assim. E é o que me deixa mais injuriada, porque eu não era uma principiante, eu não estava iniciando, não era mirim ainda, né? Então, para ver como às vezes a nossa autoestima tá tão baixa, tá lá no dedão do pé, como a nossa insegurança pode levar a gente a perrengues desnecessários. E hoje eu vou contar para vocês. No começo do ano, eu comecei a trabalhar com os panos de prato das Meninas Frutas, que eu vou deixar a foto aqui para quem não conhece, né? Que é os panos de prato lá da Nossa Senhora Aparecida. Eu já estava vendo em alguns vídeos de algumas meninas aqui do YouTube que elas estavam trabalhando com essa estampa. Gente, quando eu vi essas menininhas frutas, eu fiquei tão apaixonada, mas tão apaixonada, que eu falei, nossa, eu preciso trazer para cá, porque eu não tinha visto aqui em nenhum marketplace aqui de Curitiba, aqui no meu bairro, essas estampas. Sempre via vendas, porque, gente, eu faço dessas. Às vezes eu entro lá no Facebook, entro lá no marketplace e começo a pesquisar, ver o que as meninas, o pessoal do crochê aqui de Curitiba, região, estão publicando. Isso serve também de termômetro para ver o que está saindo, o que não está, enfim, né? Preço, essas coisas. Eu não copio, mas eu me baseio em algumas coisas assim. E, gente, eu não via dessa estampa. A Helenita, minha amiga, que é dona de loja, não tinha essas estampas, então eu falei assim, nossa, vai ser uma boa se eu conseguir trazer. Até que eu achei lá na Shopee, né? Inclusive, quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque as estampas são maravilhosas. E eu tava numa fase, no começo do ano, gente, eu tava numa fase, sabe aquela fase assim que você tá meio, né? Eu já contei várias vezes, né? Eu tava numa fase que eu não tava vendendo tanto. Eu demorei assim para me encontrar, eu demorei assim para achar um jeito para venda. Por mais assim, sabe, você demora um pouco para achar o seu jeito, para conquistar o seu público. Hoje eu consigo vender 10 vezes mais do que eu vendia, por exemplo, em janeiro, sabe? Mas eu demorei, foi um caminho, foi uma trajetória. Por isso que eu sempre venho trazer dicas e experiências aqui para vocês, porque é um processo. E de repente, eu mostrando uma forma do que eu, né, fiz, pode ser que ajude você a encurtar um pouco esse processo. Mas enfim, eu tava numa fase assim, meio cambaleando, né? E eu tava com a grana curta, né? Lembra que eu tava com os problemas lá no meu cartão de crédito, enfim. E daí eu falei, olha, eu quero comprar esses panos de prato porque aqui eu vendo bastante pano. Eu achei lá, tava 38, R$ 37 na época, se eu não me engano, o pacote com 12. Então, eu fui lá, comprei no meu cartão de crédito, porque, gente, eu não tinha.
tudo que eu tava vendendo, eu tava pagando cartão de crédito. Eu não tava conseguindo, né? Tipo, comprar nada à vista nessa época. E eu já tava numa situação de perrengue financeira. E eu fui lá e falei, não, eu vou comprar os panos de prato. Aí eu coloco a R$ 10, eu conseguindo vender, eu vou conseguir, por exemplo, R$ 120, né? E daí eu vou reinvestindo e tudo mais. Eu ia como se fosse reiniciar as minhas vendas de panos de prato. Fio eu tinha ainda, tá tudo certo. Gente, eu comprei, chegou, maravilhoso, totopão, né? Gente, quando eu publiquei, tinha muita gente que achou bonito, né? Eu coloquei no WhatsApp, o pessoal colocava coraçãozinho, mas ninguém nada. Coloquei lá no Facebook, gente, era muita gente clicando. O Facebook, ele manda pra gente um analytics de quantos cliques teve a foto quando a gente posta um anúncio. Gente, tinha passado de 1.000 visualizações. Falei, opa, algo interessante. Só que, gente, eu recebi muita mensagem de pessoas querendo comprar. Mas muitas mesmo. E nenhuma dava certo. Era longe, era em outro bairro, ficava muito caro a Uber. Às vezes a pessoa queria 1, 2, daí não compensava. Gente, aí começou a minha saga. Porque começou a passar o tempo, eu via que tinha interesse, eu via que tinha pessoas querendo, mas não dava certo. Gente, real. Aí começou a me tacar, não diga-se uma ansiedade, mas começou a me dar aflição, porque eu tava ali com peças lindas, vendáveis, com o público querendo, mas não ia, sabe? Tipo, tá amarrado o negócio. Aí começou a me dar desespero. Porque o tempo foi passando, passou uma semana, passou 2, e eu lá querendo pagar o meu cartão de crédito, porque eu comprei no cartão de crédito, por mais que seja na próxima fatura, eu falei, poxa vida, comprei um negócio porque eu achei que ia dar certo, tá tendo apelo e não tá funcionando. Aí entrou em contato uma abençoada, aí o perrengue vai aumentando, gente, vem numa escalinha aqui e vai aumentando. Essa abençoada, ela disse que morava, eu não lembro, acho que em São José dos Pinhais, se eu não me engano. São José dos Pinhais é uma região metropolitana aqui de Curitiba, então assim, São José da minha casa é muito longe, é uma viagem, tipo lá esqueci o nome que eu falei no vídeo antes de ontem. Santa Felicidade, tipo longe pra caramba. Então, pra ela vir aqui, não compensava. Para mandar Uber também não dava, porque dava quase uns R$ 30 só para enviar a peça para a pessoa. E ela, nossa, a gente começou a conversar, tal, papo vai, papo vem. Ela falou assim: não, eu quero os 12. Nossa, naquela hora, assim, meu olhinho brilhou. Eu falei: meu Deus, vou vender os 12 de uma vez. Ela falou assim: olha, eu tenho uma amiga que ela é Uber, então ela sempre tá passando por aí. Eu vou ver com ela se ela passa aí amanhã. Eu falei: perfeito. Aí ela falou, você guarda pra mim amanhã? Eu falei, guardo. Claro que eu guardo. É óbvio que eu guardo. Né? Afinal, ela ia levar 12. Ela ia levar 12 mais um ainda que eu tinha ali parado, que era de estampa comum. Então, ela ia comprar 13 panos de prato, meu. E eu, né, porque eu aceitei, né? Eu aceitei porque eu tava naquela aflição. Tava passando a semana, tava passando e tipo, e não tava conseguindo vender. O pessoal queria e não tava conseguindo vender. Meninas e meninos do meu coração. O trem, depois disso, só foi ladeira abaixo. Quando chegou no dia seguinte, ela falou que poderia ser na parte da manhã. Só que ela não me deu horário, não me deu nada. Ela só tinha confirmado que a moça lá, amiga Uber dela, tinha falou que ia vir. E passou amanhã nada. E passou depois nada. E passou. Gente, quando foi 5h30, e eu com aquela aflição, porque eu ia sair, né? Eu precisava fazer compra naquele dia. Falei, não, vou sair, né? E é muito ruim, gente, que a gente
Aí é que tá o aprendizado. A gente dá margem para as pessoas fazerem o que quer com a gente. Isso que é o mais bizarro. Eu não culpo a mulher de ser sacana. Não. Ela é da índole dela, é o jeito dela, ou foi o momento dela. Mas a gente que tem que ser firme na forma que a gente trata, lida com as situações. Eu já estava com uma autoestima baixa, no sentido assim, que minhas vendas não estavam muito boa na época. Eu estava naquele sentimento que eu estava enrolada com o meu cartão, eu estava com aquela assim, necessidade de fazer dar certo, estava naquela ânsia de conseguir vender, e eu sei que é um sentimento que muitos de vocês têm, né? Por isso que eu falo que a gente tem que tratar muito bem a nossa cabecinha, o nosso coraçãozinho. E eu tô segurando o celular com a mão, que eu tô com preguiça de pegar a ring light. E já tá começando a doer, que é idosa. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito bem as nossas questões antes da gente empreender. Antes da gente querer tocar um negócio. Porque, gente, o crochê, ele é um negócio, é um empreendimento como qualquer outro. A gente tem que ter o pezinho no chão, a gente tem que ter resiliência, tem que ter paciência. E lógico, muda a rota, arruma o GPS, calcula a rota 500 mil vezes. Mas a gente tem que estar ali centrada. E eu tava assim, começou a me dar aflição. E, gente, fazia algumas semanas só. Né? A gente acaba querendo ser imediatista, querendo que as coisas sejam na hora da gente, porque nós temos outras necessidades. E isso é muito ruim pra gente. Então, eu naquele momento de confusão mental, eu tava querendo muito imediatismo, eu queria vender logo, porque eu tava ali com R$ 38 mais o fio que eu tinha gasto para fazer, parado, eu precisando do dinheiro, o pessoal queria e não dava certo. Aí quando chegou alguém que falou que queria levar tudo, eu falei, é claro que eu guardo. Só que daí, gente, o que aconteceu? Eu dei margem para ela. Dei margem para ela fazer comigo o que ela achou bem. Quis, entendeu? Então, o que aconteceu? Quando foi, né, naquele dia, quando foi 5:30 da tarde, eu falei, poxa, a mulher não vai vir e tal. Eu peguei e mandei mensagem, oi, tudo bem, não sei o quê. Então, né, a tua amiga não vai vir, eu fiquei esperando tal. Aí, sabe o que ela me falou? Ai, me desculpa, eu esqueci de avisar. Ela vai ver o dia que ela vai aí. Tipo assim, ela queria aproveitar que um dia qualquer, vamos dizer assim, que a mulher passasse por aqui. Mas na cabeça dela era o quê? Que eu ia ficar esperando. Que eu ia ficar esperando ela um dia que desse certo de vir buscar. Só que, gente, não é assim. Aí eu peguei e falei assim: não, tudo bem, ela pode vir um dia que ela quiser. Mas então, se você puder, já que você disse que ia me pagar em Pix, que a gente já tinha rolado essa conversa antes, ela tinha dito para mim que ia pagar em Pix. Eu falei, você me manda então o valor que eu guardo. Se ela for demorar um dia, 2 dias, um mês, não tem problema, vai ficar guardado. Dela, ai, tá bom, eu já mando o Pix. Cara, daí isso já tava tarde, quando e a hora foi passando, né? Eu mandei a chave para ela, a hora foi passando e ela não me mandou o Pix naquele dia. Não me mandou. Só que eu, gente, eu sou uma pessoa que hoje em dia eu já não sou tanto assim, eu sou mais prática, mas é porque a gente leva tanto na cara, que assim, errar uma vez, beleza, 2 vezes até vai, mas na terceira já é burrice, né? Mas assim, ainda nessa época eu ainda acreditava, né? Daí assim, eu falei, sei lá, né? Não sei. Ainda eu continuei recebendo nesse dia, né? Que você vê, eu conversei com ela à noite num dia, a gente conversou, né? Combinou que a amiga ia buscar no dia seguinte, então assim, foi um pedaço da noite, foi um dia inteiro.
Gente, eu não parei de receber mensagens no meu Facebook de pessoa interessada. Eu nem respondia, porque eu tinha reservado para ela, porque ela ia levar tudo. Olha, gente, a cabeça do ser humano. E naquela noite eu recebendo mensagem. Aí quando foi, deu, tá. Eu com aquela cabeça, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu não faço? Eu resolvi não responder, porque daí eu poderia falar, se eu conseguisse vender para ela mesma, eu podia falar, olha, no momento acabou, mas eu vou encomendar, tal semana vai chegar, eu posso entrar em contato com você. Isso, gente, eu faço com todo mundo. Toda vez que eu posto uma peça, eu vendo, eu sempre falo, olha, acabou, mas eu posso estar fazendo. Eu sempre pego o contato das pessoas, pelo menos isso, né? Pelo menos isso, a cabeça estava funcionando. Mas, gente, igual eu falei para vocês, eu acho que eu estava num momento tão fragilizado que eu estava me apegando a qualquer esperancinha que tinha. Daí quando foi no dia seguinte, eu falei assim, cara, eu recebendo mensagem. Aí eu tinha falado assim para Deus, falei, Deus, por Jesus Cristo, manda alguém aqui do meu bairro para comprar. Algum lugar perto que eu consiga entregar, porque a logística não batia, gente, não batia. Não tava dando para entregar de ônibus, tava, não era, eu não sei, porque quando você coloca nos grupos do Marketplace do Face, principalmente naquela aba do Marketplace, ele manda para Curitiba e região. Nos grupos de venda que eu tenho cadastro lá, eu escolho só tipo Curitiba ou os bairros que são próximos da minha casa. Eu não coloco região, porque região vai abranger Santa Felicidade, vai abranger, por exemplo, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, outros lugares que é totalmente fora, é longe para entregar, e nunca dá certo. Aí eu ainda com aquela sensação, falei, quer saber? Eu dei um prazo mental assim para mim. Eu dei um prazo para ela até 10 horas, até meio-dia daquele dia. Falei, olha, eu vou guardar para você até meio-dia, se não tiver retorno e tudo mais, eu vou colocar para venda novamente. Esse é o meu trabalho. Eu não posso ficar segurando peça sem entrada. Assim, só que eu falei com jeito, tá, gente? Eu não, né? Apesar de tudo, eu ainda tenho educação que mamãe me deu, né? A pessoa tá te esculachando, a pessoa tá pisando em cima de você, mas eu tô ali no salto, né? E ela visualizou e ela não me respondeu. Eu tinha minha resposta. Eu tenho uma coisa que se chama intuição, que é, nossa, gente, a minha intuição, ela grita assim comigo que, olha, é incrível. Eu já sabia que estava dando ruim lá desde o primeiro dia. Na hora que ela falou que ela ia ver se a amiga dela ia passar por aqui, já deu uma. Só que eu tava tão. Eu tava tão contando que eu queria vender, que ia dar certo, que eu fui levando. E ela não me respondeu. Daí ali já me deu um estágio. Aí eu esperei até o meio-dia. Eu esperei mesmo. Ela não mandou. Eu já entrei em contato. Quando era 11h40, eu já estava mandando mensagem para todo mundo que estava mandando lá no privado para mim, falando: oi, olha, você né, tá interessada nos panos tal. Muitos não deu certo, porque questão de logística. E Deus me mandou duas pessoas tão maravilhosas que Deus, assim, é por isso que eu falo, gente. A gente tem pressa, a gente tem, assim, aquela ânsia de fazer dar certo e conseguir, mas a gente não espera. A gente não espera. E Deus tinha me preparado duas maravilhosas. E eu falo que é Deus mesmo, porque quando eu entrei em contato com elas, aí as duas senhoras, pessoas, né, diferentes, eram do mesmo bairro. E uma falou assim: ah, eu quero dar de brinde na igreja. A uma falou assim: eu quero 6 panos para me dar na igreja. Daí eu combinei para entregar com ela no terminal do sítio cercado, que é o terminal onde minha mãe mora perto. Combinei com ela, né? Então, assim, como já era tipo no dia seguinte, não pedi reserva, não pedi nada. Eu falei, não, gente, vai, eu vou, né? De novo me metendo em perrengue, mas eu tava crente que ia dar certo.
Aí eu falei com uma outra também, e gente, vocês acreditam que deu certo dela também morar no sítio cercado? E eu consegui combinar de ir, gente, no mesmo horário. No mesmo horário. E até aconteceu uma situação, gente, muito, muito louca no dia dessa entrega, porque esse negócio de filtro, gente, em foto, pelo amor de Deus, não façam isso. A mulher usou um filtro que eu não reconheci ela. Eu vi uma outra pessoa que parecia com ela, eu achei que era ela. Comecei a conversar com ela achando que era ela, mas não era ela. Gente, olha, sabe o que que é perrengue e mico atrás de mico? Sabe você passando vergonha no débito e no crédito? Foi a saga da venda desses panos de prato. Aí, assim que eu confirmei com elas e consegui. Ai, gente, olha, só Deus. Eu fico lembrando da risada. É, eu sei que assim que eu confirmei com elas, eu já mandei mensagem para essa pessoa e eu falei, ó, eu já vendi os panos de prato, pode falar para sua amiga, não precisa passar mais aqui, que eu vendi, muito obrigada, parari, barará. Ela visualizou e nem respondeu, não, nada. Então, assim, é complicado, eu dou risada agora que passou, né? Mas é complicado você pensar que existe pessoas que te enrolam, que tem pessoas com má intenção no mundo. Se por algum momento ela não queria comprar ou ela não sentiu segurança, ela não teria o porquê ela ficar me respondendo ou ficar insistindo em querer. Esses dias, então, ao total, gente, eu perdi uns 2 dias e pouco. Uns 2 dias, né? Mas assim, certinho, 2 dias de venda. Eu tive sorte e Deus muito grande na minha vida que logo em seguida eu consegui vender. Mas para quem está tendo procura, 2 dias que você reserva uma peça para uma pessoa e ela não fica, é 2 dias que você perdeu de venda. E eu tenho certeza que eu perdi venda nesses 2 dias, porque era muita mensagem, gente. Eu nunca vi, nunca eu tive um produto com tanta procura. Tanto que depois dessas vendas eu ainda falei, não, deu certo, né? Trancos e barrancos, mas deu certo. E eu continuei comprando e continuei vendendo e foi um sucesso. Foi um sucesso. Não teve depois para quem quis. E de como eu comprava pela Shopee, demorava um pouco até, tipo assim, não demorava, né? Mas demorava ali uns 4, 5 dias, até eu fazer, né? Então, assim, e como eu tava me reorganizando financeiramente, eu tava no perrengue, eu não podia comprar um volume muito grande, né? Então, eu tinha que ir trabalhando com aquilo que eu podia. Então, você começa a pensar assim, poxa, por que que tem pessoas desse jeito? Né? Se não quer mais, ou acontecer, porque, gente, imprevisto acontece. Quantas vezes a gente se programa, às vezes, para comprar alguma coisa, ou sair, ou fazer um passeio, ou fazer isso e aquilo, e acontece algum BO no meio do caminho, e você tem que mudar de ideia ou não vai fazer. Só que a gente não pode brincar com as pessoas. E a gente conversando, eu falei, não, mas você tem certeza que você vai vir buscar isso no primeiro dia, né? Você tem certeza que vai dar para buscar? Porque eu vendo, né? Minhas peças da pronta entrega, eu só tenho essas peças. E aí tá o outro erro também, gente. Então, essa história louca aqui serve para vários pontos servir de lição, né? Que hoje eu já não comento mais. Mas assim, demorou a gente, você se colocar no eixo, né? Cara, nunca reserve peças com data longa, né? Isso eu já falei num vídeo. Eu lembrei dessa história porque eu falei num vídeo essa semana alguma coisa sobre reserva. Quem assistiu sabe. Cara, eu fui tão assim na minha cabeça que eu tinha até esquecido dessa história. Sabe quando você meio que quer deletar? Eu não fico guardando coisa ruim na cabeça, não. Eu tenho tanto gráfico e tanta videoaula para me gravar na minha cabeça que essas coisas aí eu não fico guardando, não. Mas de vez em quando a gente acaba lembrando. E daí, gente, quando é necessário, né? E daí, você pensar assim, cara, você guardar peças sem um sinal, gente, é furada.
principalmente a longo prazo. Vamos supor assim, daqui uma semana, 2 semanas, é 2 semanas que você pode deixar de vender. Se a pessoa te pagou, beleza, mas guarda o dinheirinho lá no lugar, não mexe nele por enquanto. E eu até falei isso no vídeo, né, dessa semana. Eu não mexo. Enquanto eu não entregar a peça, eu não gasto, porque vai que dá ruim, a pessoa quer o dinheiro de volta. Eu sei que eu estou no meu direito como vendedora. Falar, não, eu combino com a pessoa, se você desistir, eu não devolvo o dinheiro. Você está no seu direito. Mas ela também está no direito dela de consumidora. Mas aí eu fico pensando no meu desgaste mental, né? Como já aconteceu de eu devolver uma vez, que a pessoa acabou desistindo, eu devolvi para eu ter paz. Se não é uma brigaiada, é uma xingaiada, é uma coisa areada, e não sei, eu quero paz na minha vida. E assim, aconteceu uma única vez. Mas então eu evito de reservar peça, eu evito de reservar há muito tempo, igual por exemplo, numa quinta-feira a pessoa só pode buscar no sábado, eu guardo até sábado. Mas eu tenho que ter uma confiança muito grande. Muitas vezes, isso já é de lei. A maioria das pessoas que entram em contato comigo já fala: olha, você reserva para mim, eu te dou o dinheiro. Igual, eu fiz aquelas vendas na Black Friday, tinha dado R$ 130, e a moça falou: ó, eu vou só estar de folga na terça. Você guarda para mim? Eu vou te mandar o Pix. Beleza, eu guardei, só que eu também guardei o dinheiro. Não gastei. Enquanto eu não fui lá entregar as peças para ela, que a gente se encontrou no terminal, eu não gastei. Então, são coisas, isso é coisa da minha cabeça, né? Mas são coisas assim que evitam muito estresse. Então, assim, eu evito de guardar peça por causa dessa abençoada. Porque eu perdi venda, eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa, porque, cara, você ficar esperando o dia inteiro uma pessoa que fala que vai vir e não te dá um horário. E dei mais uma vez, a culpa foi dela, ser sacana? Foi. Mas é mais de eu não ter imposto as coisas. Então, por isso que a gente tem que ser muito segura de si na hora que a gente lida com o nosso negócio, independente do tamanho do sufoco e perrengue que você esteja passando, porque isso faz com que a gente não pense direito, que a gente não avalie tudo. Igual eu não podia ter reservado para ela. Igual no dia seguinte, ela não. Igual mandei mensagem para ela: vai vir? Qual horário? Eu vou esperar até tal horário, eu não posso esperar mais. Eu deveria ter feito isso no máximo, só que a gente não quer ser grosseira, a gente não quer ser assim, porque tinha gente atrás. Como tinha gente atrás, eu não tinha o porquê eu reservar, já que eu só tinha 12 panos de prata. Então, gente, nunca reserve nada que você tem pouco. Às vezes pode acontecer que você tá com 10 jogos de tapete. A pessoa pediu para reservar para semana que vem. Um jogo de tapete não vai fazer falta, porque você já tem 10 ali guardado que você pode oferecer para as pessoas. Agora, quando você só tem aquele jogo de tapete para reservar daqui 2 semanas, não é uma boa. Então, é nessas horas que a gente tem que pensar o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente pode, o que a gente não pode reservar, né? E quais são as situações? Eu acho que existem situações e situações, mas eu estava tão focada naquela coisa de querer vender que eu não pensei que a espera dela vir buscar ia ser muito pior do que a espera de eu vender mais imediato. Entendeu? Aquela vontade de vender. Então, esse foi um perrengão, né? E depois lá no terminal, né? Na hora que eu fui entregar para a moça, que encheu de filtro na cara, confundi com uma outra. Enfim, mas no final, entre mortos e feridos, todo mundo passou bem, né? Daí depois nem excluí o telefone dela, nunca mais tive contato. E é isso aí, gente. E daí a gente vai aprendendo. E depois, nas outras remessas que eu tive, teve pessoas querendo reservar, eu não reservei. E de lei, para mim, é assim: encomenda 50%, se é reservado, tem que dar pelo menos o sinal, uma parte, porque eu não reservo mais, né? Porque a gente também tem que ter um pouquinho de brilho, né?
A gente tem que ver que aqui não é brincadeira, não é igual você pode ser amiga de uma pessoa que é lojista. Cara, se você não passar o cartão de crédito ali, você não leva. Não é porque você conhece a pessoa, ela não vai deixar você trazer a mercadoria. Agora, imagina uma estranha falar assim: ah, você guarda para mim, ela vai deixar de vender para guardar para você com uma estranha. Não é assim, gente. Comerciante, ela tem que vender. Ela não pode ficar guardando a peça. Então, não procure a pessoa quando você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro naquele momento, não procure, não procure. Quando você tiver, você fala, ainda você tem ainda? Ah, não tem, mas você vai fazer mais? Aí, gente, é uma outra história, mas aí isso é papo para outro vídeo. O vídeo já ficou gigante, mas eu quis contar esse perrengão, estresse, gente, estresse que eu passei, mas não passo mais também. Cansei de ser essa vida louca. Agora meu negócio é ser tudo no preto, no branco, é tudo combinadinho para não sair caro depois. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já passaram por alguma coisa parecida. Quem passou sabe esse sentimento que eu tive. Quem já passou por perrengues financeiros, igual eu tava nessa época, também vai entender esse meu desespero de querer vender logo. Comente aí a sua história e se você tem canal aqui no YouTube, faça um vídeo. Marque nós aqui da hashtag Sobrou Pra Mim, alguma de nós que estamos participando, que eu vou deixar aqui na descrição o arroba delas, né? Marca uma de nós e conta a sua história de perrengue, um perrenguinho, um perrengão, mas conta aí que eu vou adorar ver e a gente vai repostar aqui no YouTube para mais pessoas conhecer a sua história e também poder conhecer o seu canal. Então é isso, meus amores, um grande beijo no coração de cada uma de vocês e até o próximo vídeo de amanhã. Tchau!